Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deixa isso aí para lá. E hoje você está ouvindo experiências que eu tive com Deus. Hoje eu estou pregando sobre o que aconteceu, coisas minhas e Deus, umas treta, eu e Deus, assim, da minha ignorância. Como é que fala Murdoch aqui? A ignorância é tão letal quanto o pecado. Eu tinha muita coisa de querer saber respostas objetivas, respostas naturais. E nós sabemos que o mundo espiritual não é assim. Você vai, se Deus falar para você, se atravessa essa parede, fisicamente é impossível, certo? Mas para Deus é impossível. Se Ele falar, vai. O cara foi comido por uma baleia 3 dias depois, ela cuspiu ele. O outro matou 2 leões. O outro aqui, a onça comeu ele, e nem era um leão. Tem cabimento trem desse? Você frita um ovo e queima a mão, e Sadraque, Medraque, Abednego, que foi jogado numa fornalha lá, que foi aquecida não sei quantas vezes mais e não queimou. Você está entendendo como é que é a coisa? Então não adianta, cara, essas coisas aí eu deixei para lá. Mas isso foi bom, por um lado, que me fez apegar mais a Deus, a buscar mais. Eu falei, comecei a fazer o cronograma. Se eu não estou obtendo as respostas, é porque eu não estou tão íntimo de Deus. Então, o que eu devo fazer? Ficar mais íntimo de Deus. Fazendo o quê? Buscando mais coisas de Deus. Deixando o celular. Deixando as séries de luta que eu gosto de ver. Deixando o videogame de lado. Deixando as coisas que não acrescentam nada na minha vida. E aí as coisas começaram a mudar. Eu jamais, vou até falar para o pastor aqui, me imaginei um dia estar aqui na frente pregando. Eu imaginei cuidando um carro, máximo ali, pegando um envelope, quietinho, na minha, porque é muita responsabilidade, cara. Você não pode brincar com a palavra de Deus. Você não pode vir aqui e falar besteira. Você não pode fazer isso. Isso aqui é sério. Eu fico olhando o compromisso que esses caras têm, cara. Pastor, todo mundo, vai na casa sei de quem. Eu falei, cara, não quero isso para mim não, bicho, é muita doideira. Eu tenho vontade de bater em todo mundo. Imagina eu estar pregando e o cara falando para mim, meu irmão, não acredito nisso não. Hoje eu estava contando testemunho para os meus alunos. Nós tínhamos uma reunião de casal. E aí a Vilma falava para ele tudo que eu tinha feito, e ele falava, cara, você não pode fazer isso. Eu falei, mas eu sou homem, eu posso. Ele, você está errado em nome de Jesus. Eu falei, não estou errado, eu vou te cobrir na porrada. Você está brincando. Ele, em nome de Jesus, você não vai. E eu ficava olhando para a cara dele, mas por que eu não vou? Porque eu estou falando em nome de Jesus. Mas tá aí daí. E eu não conseguia bater no meu pastor, porque eu não queria estar errado. Aí eu falei para ele um dia, depois que passou tudo isso, falei, cara, eu acho que você vai direto para o céu. Porque eu, Fábio, Júnior, Edgar, todo mundo queria bater nele, velho. Porque ele confrontava a gente, ele falava na cara da gente que a gente estava errado. Falava, a Bíblia está falando que você está errado, não sou eu. Eu não estou nem aí, eu não leio a Bíblia. Ele falou, por isso que você é burro. Bicho, naquele tempo o cara falava isso na cara da gente, era no mínimo 3 dentes. E ele falava, olhando na cara, você é burro, você tem que ler a Bíblia. Aqui está tudo que você precisa fazer. Você lê a Bíblia? Eu não preciso ler a Bíblia, por isso que você é burro, por isso que você erra.
Cara, eu não vou perder tempo com vocês não, cara. Para mim vocês vão tudo para o inferno, mas não me enche o saco não. Você tem que fazer o que você se comprometeu. E aí a gente ficava brabo na hora, depois a gente falou, rapaz, tá certo mesmo, né, cara? Não, tá certo não, moço, tá. O cara não está ganhando nada com a gente. Quando a gente não está falando de briga, nós estamos falando da tiro, nós estamos falando de academia, e o cara falando da palavra de Deus, e toda quinta-feira vem aqui. Uma coisa está aí. Primeiro nós achamos que ele era gay, né? Aí começamos a analisar, não ganha dinheiro, passa a raiva e está insistindo com a gente, alguma coisa tem diferente nele. Praticamente todo mundo da célula se converteu, mas 90% desviou. Não teve firmeza, não passou pelo processo, ou quando chegou no processo sucumbiu, limitou o poder de Deus. Eu sou um que era para ser financeiramente bom, rico. Fui falar para Deus, não, Deus, vou deixar um pouquinho suas coisas, vou cuidar das minhas agora, depois eu volto. O diabo, está afastando do Senhor? Então não tem dono, achado é roubado. Meu irmão, minha vida financeira fez assim, ó, igual um míssil. Eu falei, rapaz, esse trem de... Aí eu fui falar, você foi para o pastor Márcio, pastor Partilha, vai ser burro. Você foi deixar Deus e cuidar da sua vida? Você vai lembrar a passagem, como é, que adianta a sentinela... Está vendo como a gente sabe as passagens, velho? Está vendo como a gente sabe? Para tudo na sua vida você tem resposta, irmão. E aonde está? Na Bíblia. Você só precisa puxar um negocinho aqui, ó. Mas o cara lê a Bíblia, a mulher lê a Bíblia, não lê. Qualquer coisa que eu puxar aqui, vocês vão saber. Mas a gente aplica isso na nossa vida mesmo? A gente acredita que essa palavra muda a nossa vida? A gente acredita, pregando para alguém, que aquilo vai acontecer na vida dela? Na sua cabeça você está pregando e fala, mas se ela não tiver fé, não vai dar certo. Mas não, rapaz, e se eu falar da errada, vai botar a culpa em mim. A gente tem uma guerra interior. Você sabe que é verdade. Aconteceu comigo, mas eu sou, né? Eu estou melhor que ele, mas e ele não está, e se der merda? Ó, Deus, o senhor está vendo que eu estou tentando. É ou não é? É, né? Eu sei. Já passei por isso. E o cara falou, você é um safado. E eu não pude bater nele. E o meu pastor falou que se eu batesse nele, eu tinha que pedir perdão para ele. Eu falei, mas eu vou bater e pedir perdão para o cara? Mas, como que é isso? Então não bate. Eu falei, mas o cara me chamou de vagabundo, cara, eu trabalho para caramba. Não, mas você é crente. Sabe que eu sou crente agora. Não posso errar mais. Eu acabei de me converter. Gente. Vamos lá para o terceiro e último tópico. A obediência à palavra muda o destino. Em 1 Reis 17, de 13 a 16. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha de tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, que é aquela mulher que fez a farinha e tal. Vamos trazer, como já aconteceu comigo. Escassez de dinheiro, precisava ofertar. Ofertar na Bíblia quer dizer o quê? Plantar. Se você não planta, você não tem nada para colher. Mas é uma opção sua, não é? Ninguém obriga a gente a dar dízimo nem dar oferta, não é? Tem aqui, se pede no horário, né? Passa aqui, você dá ou não, mas vai de você. Você acredita que você plantando você vai colher? Hoje eu não tenho dúvidas do tanto que já aconteceu na minha vida. O dízimo, há uma questão sobre isso, o pastor pode me corrigir se estiver errado, que diz, alguns, que o dízimo no Novo Testamento não é obrigatório. Eu tomei como forma de agradecimento por tudo que Deus tem feito na minha vida. O que eu vejo de personal reclamando da profissão não tem igual. Hoje, eu não sou um dos melhores personagens que tem, mas eu cobro igual eles.
E Deus tem colocado pessoas na minha vida que têm me abastecido, têm suprido as minhas necessidades. Antigamente, cara, para eu comer num restaurante, meu irmão tinha que guardar muito tempo, dinheiro. E hoje não é só eu, né? É eu, a Vilma e o Carrapicho da Vitória. Não se faz hoje programa de casal. Porque a minha filha foi criada com a gente em tudo que a gente ia, ela vai. E a gente faz questão dela estar junto. Eu acho que ela se sentiria muito ofendida, e nós também, se fosse num bom restaurante e ela não fosse. Ela já é uma moça hoje, já entende, e nós queremos ser os melhores amigos dela. Então a gente quer participar de tudo, quero que ela vá em tudo. Qual o melhor lugar, tirando a casa de Deus, que ela poderia estar? Qual companhia? A nossa. Então, hoje você vai no sushi aí, que é 150 por pessoa, é 450 pila. Se você pagar os 10%, já vai para 500. Cara, observe o Brasil como está e as condições. Quem tem 500 conto para gastar hoje à toa? Mas o crente não é governado pela lei do mundo, é governado pela lei do Senhor. Lá não fala na Bíblia que eu lhe darei o melhor dessa terra? Então, eu estou tomando posse dessa palavra. Essa eu lembro bem. E tenho usufruído bem dela. Pela terceira vez, isso aqui não é para me aparecer, gente, é um testemunho. Eu comprei uma moto zero pela terceira vez numa concessionária. Estou pagando? Estou. Mas comprei. Não é minha? E pela circunstância de como eu fui criado, sabe quando isso seria possível? Nunca. Máximo uma mobilete ou um patinete elétrico. Mas, segundo o que está escrito aqui, a obediência à palavra muda o destino. Faz muito tempo que eu sou crente, cara. Faz mais de 20 anos. Só que eu era o crente moita. Não faz nada na igreja, não participa de nada, não faz nada, se envolve em nada. Não queria compromisso com a igreja, só queria os benefícios da promessa. Estou errado? Claro. Mas o que eu tinha falado no começo? Nós somos egoístas. A gente quer os benefícios. Quer que o pastor Peterson olhe para você? Você quer isso? Você quer aquilo? O coração dele é do tamanho da cabeça dele. E aí você vai usufruindo dessas coisas. Aí chega no pastor, ô pastor, tá difícil as coisas. Ah, o que foi, filho? As contas estão atrasadas. Vamos orar para abençoar, para pagar as suas contas, dá 3 dias. Ô irmão, Deus mandou aqui alguém trazer um dinheiro, aí você já sabe como é que faz, né? Aí vai na onde? Pastor. Nunca veio na igreja, nunca deu um dízimo para o pastor. De repente, do nada, começa a chamar o pastor no WhatsApp. Pastor, queria que o senhor orasse aqui em casa. Tá bom, vou lá. Ah, meu irmão, tem uma água? Não tem, pastor, porque cortaram a luz. Não tem água, cortaram a água também. Aí, pastor, né? O cara já sabe como é que é, ganhou uma ofertinha, né? Vamos lá pagar a sua conta de água e luz. Aí o cara costuma. Mas não quer passar pelo processo, não quer orar para Deus, não quer pedir, Deus, manda para mim uma provisão, um emprego, manda alguém trazer o dinheiro, não vou ficar pedindo para o pastor. Por isso é claro, o pastor vai na sua casa, você vai contar um problema para ele, o homem de Deus, não vai te ajudar? Não vai te ajudar? O pastor Pérez cansou não, foi só 3 anos, mentira. Levar a cesta básica gigante da minha casa, falar assim, qual leite que a sua filha toma? Comprar o melhor. Falei, cara, por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou, e um dia você vai ajudar outras pessoas, você não pode quebrar esse processo. Você tem que ser humilde, você tem que receber. Falei, cara, não estou acostumado com isso. Pois é. Você não pediu para Deus? Ah, pastor, não, bicho, aceita, cala a boca e vai, um dia você vai ajudar. Meu irmão, tenho o maior prazer em trazer o meu dízimo e minhas ofertas para a casa do Senhor. Conhecendo o caráter dos pastores nossos, provavelmente, se for para o bolso dele alguma coisa para necessidade, é pouco. Essa vai para ajudar. Como eu já fui ajudado.
Novamente, estou contando para você testemunho da minha vida, não da vida dos outros. Entendeu? Pegou na pregação? Você também vai falar da sua vida. Mas eu acho um lado bom e um lado ruim, porque o crente fica preguiçoso, porque sabe que é só mandar mensagem para o pastor. O pastor tem discernimento, já dá aquela cortada, e o cara não quer pagar o processo. Cara, vamos falar a verdade, hoje não, mas inicialmente, orar em línguas 1 hora é gostoso? Hoje é, mas vai no começo. Fazer jejum é bom? Meus primeiros jejum durava 3 horas. E na marra. A Vilma falou, cara, você não fez jejum, você só ficou sem comer 3 horas. É jejum. Cada um com o seu. 3 horas, bicho, me dava um nervoso. Se passasse uma formiga na minha frente, por que você está passando aqui, formiga? Tenho tantos caminhos para lá. Por que esse passarinho está cantando? Por que essa televisão está alta? Cadê todo mundo dessa casa? Meu irmão, com 3 horas.